Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e apesar de estarmos num modelo de debates novo proposto pela Iniciativa Liberal, continuamos a estar no mesmo país. Continuamos no país em que, apesar de se debater em 40, 50 minutos, comentamos o debate e a prestação de quem debateu durante sensivelmente 1h30. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, como vocês já viram no título e na thumbnail, venho-vos falar um bocadinho sobre o debate da imigração, porque efetivamente, sim, e é debate da imigração, não é o debate migratório. Eu acho que quando se começam a juntar termos na mesma palavra, já sabem que eu fico com um bocadinho de comichão, como se costuma dizer. Mas enfim, venho-vos então mostrar aqui um resumo do primeiro debate às eleições europeias e eu acho que é importante ter em conta que estes temas eram necessários porque muitos deles preocupam grande parte da população, mas infelizmente a prestação do debate, isto nem foi propriamente um debate, se querem que vos diga, foi mais um comentário político. E no meu entender da coisa, apesar de ter sido um debate amigável, foi comentário político e como foi comentário político e só havia um comentador político na sala com experiência, Sebastião Bugalho venceu o debate, apesar de ter proposto coisas que já existem no Parlamento Europeu, nomeadamente associadas a reuniões, e a Marta Temido falou também sobre a questão da imigração, esquecendo-se que ela vem representar o PS, mas enfim. Vou-me abster de comentários para já, venho-vos primeiro mostrar aqui este vídeo, que é um pequeno resumo do debate de ontem. Vamos ouvir e eu depois já vos dou o meu parecer sobre o que se passou ontem. As redes de escravatura e de trabalho forçado que atuam na Península Ibérica aproveitam-se das deficiências do Estado português que o Partido Socialista não conseguiu tomar conta em 9 anos de governação, e o que acontece é que vão rodando as pessoas que ficam de 2 em 2 anos em trabalhos forçados. O Partido Socialista, e eu não digo isto de ânimo leve, entregou a política de imigrações em Portugal a redes de tráfico humano. Dizer que era a não extinção do CEF e a não criação da AIMA que evitaria as redes de tráfico humano é de uma profunda demagogia e de falta de seriedade. A Marta Temido foi demagógica acusando o Sebastião de ser demagógico. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque o Sebastião Bugalho basicamente o que disse foi que a extinção do CEF e a criação da AIMA veio potenciar as redes de tráfico humano. A Marta Temido veio dizer que é de uma pura demagogia o Sebastião dizer que a não extinção do CEF acabaria com as redes de tráfico humano. Isso não foi dito, a Marta Temido sabe disso, mas ela tentou fugir aos comentários sobre a política nacional, nomeadamente associados às questões da imigração, mas vamos ouvir o resto. Com a desagregação do CEF, com um objetivo relativamente meritório de separar funções administrativas de funções policiais, ele não podia ser feito sem que o organismo administrativo tivesse devidamente capacitado. Foi de uma enorme irresponsabilidade e não foi por falta de aviso. A criação da AIMA tem na base uma opção de abordagem dos fenómenos migratórios com o qual penso que mas estamos de acordo. Está à vista. Uma questão, mas nós temos que as mudanças demoram um tempo a dar resultados. Fechar fronteiras ou dificultar a entrada de migrantes, o que faz é aumentar estas redes de tráfico e aumentar a sua influência no mundo. Portanto, não podemos cair neste discurso, e este pacto vem de um discurso de direita e de extrema-direita, sobretudo, em que fechar fronteiras, em que controlar fronteiras, significa fechar fronteiras. Eu sei que este rapaz é novo em debates políticos, eu também estaria algo nervoso se eu fosse debater política na televisão, também estaria nervoso, mas este rapaz falou, nomeadamente, da questão do tratado ser de direita e de extrema-direita. Eu gostava de informar o representante do LIVRE para as eleições europeias que este tratado foi votado favoravelmente pelos socialistas no Parlamento Europeu. Portanto, quando isto for dito, eu gostava que pelo menos o representante do LIVRE tivesse a coragem de dizer que os socialistas são de extrema-direita. Era isto que eu gostava de fazer, porque isto é demagogia da mais pura. O representante do LIVRE veio representar exatamente o LIVRE e, portanto, daí não estar chocado. Quando a Marta Temido diz também, que é uma coisa que eu acho muitíssima piada, que a AIMA é uma nova associação e que demora a surtir efeitos positivamente, a Marta Temido que repare, e eu já tinha feito este reparo, mesmo que tivesse alguma legitimidade a criação da AIMA, coisa que eu discordo, quer dizer, era basicamente reforçar o CEF e tratá-lo de forma adequada, não extingui-lo e criar a AIMA, mas isto é a minha opinião, mas partindo do pressuposto que era legítimo criar a AIMA com a extinção do CEF, eu acho muita piada que a Marta Temido não tenha sequer em conta a circunstância em que nós estamos. A imigração é um dos temas que mais incomoda os cidadãos europeus neste momento. E, portanto, a Marta Temido tem que ter em conta que quando quiser fazer mudanças profundas e quando quiser afinar coisas que nos possam deixar desprotegidos, ainda que temporariamente, segundo a própria, apesar da extinção do CEF já ter uns longos meses, é preciso ter em conta que
quando for feita essa remodelação mais profunda, tem que ser numa altura em que nós não estejamos a passar por dificuldades tão grandes com fluxos migratórios. Quer dizer, era o equivalente a nós agora de repente entrarmos em guerra e Portugal, depois de entrar em guerra, ia começar a preparar-se para a guerra. Quer dizer, não faz sentido. Há alturas para fazer as mudanças e, partindo do pressuposto que esta era uma mudança legítima, há alturas para as fazer. Agora, o debate, de um ponto de vista geral, os temas foram discutidos de forma muito, muito querida, muito amigável, porque, como sabem, os temas nunca são debatidos de forma séria nestes meios, e mais uma vez vos digo, isto foi mais comentário político do que propriamente um debate, até porque não houve debate propriamente dito, houve uma grande concordância, por assim dizer, entre os 4 candidatos. Eu vi Sebastião Bugalho concordar várias vezes com o LIVRE e, portanto, um rapaz que se diz conservador concordar com um partido de esquerda, a extrema esquerda, algo ali no meio. Não digo que sejam de extrema esquerda porque não os vejo a incentivar violência, não é nada disso, mas vejo-os ali com algum radicalismo, nomeadamente a abolição das fronteiras. Quer dizer, mas o LIVRE tem este tipo de propostas e vê-se muita concordância durante o debate entre Sebastião Bugalho e o representante do LIVRE, que eu acho que é algo chocante. Agora, associado ao debate, há pouco a dizer, é como eu vos digo, foi pouco debate, os temas debatidos são de uma agenda muito clara. Sebastião Bugalho está-se a transformar num completo globalista, que foi uma coisa que me chocou imenso. Aliás, aquela questão dos países membros pagarem para não receber imigrantes por cabeça, portanto estamos a quantificar a vida de uma pessoa e depois os outros é que são xenófobos e racistas, já sabem, aquela conversa da treta. Mas o que eu acho que é interessante é que o Sebastião Bugalho não queria que se permitisse, eu também não concordo com essa medida, mas é por razões diametralmente opostas. Ora, o Sebastião Bugalho não queria que se pudesse pagar para não receber imigrantes porque, e ouçam bem, estaríamos a favorecer os países ricos porque eles podiam de forma perpétua pagar para não receber pessoas. Ora, não. Eu acho que, efetivamente, não devemos concordar com essa medida porque é mais uma forma de retirar soberania aos Estados. Estamos a criar uma Europa completamente federalista. Fala-se de exército europeu, não faz sentido nenhum. Exército europeu é outra coisa que me deixa repugnado, que é mesmo assim. Porque, como sabem, e os fundos europeus, para mim é a mesma coisa, e eu disse isto ontem na live stream, os fundos europeus, para mim, não fazem qualquer tipo de sentido. Portugal, neste momento, e digo isto porque Portugal está completamente dependente dos fundos europeus. Portugal, no meu entender, devia progressivamente deixar os fundos europeus e deixar mesmo de os receber. Porque, como sabem, quem paga manda. E o país funcionar a mando de pessoas não eleitas e funcionar de forma a satisfazer certo tipo de critérios no país só para receber os fundos europeus é a perda automática de soberania, é o baixar a cabeça à União Europeia, e eu não sou favorável a isso. Portanto, tudo o que seja exército europeu, fundos europeus, Europa federalista, todas as coisas que em teoria estão associadas a uma agenda 2030, quer dizer, não me fazem sentido nenhum. Os fundos europeus já vos expliquei porquê. O exército europeu, Portugal deixa de ser soberano e mais. Como sabem, e como já se tem visto, as grandes potências mundiais negociam também com base em algum medo uma na outra. Nós todos entendemos que as bombas atómicas, por exemplo, o poder nuclear, se quiserem, são coisas a ser tidas em conta porque as potências mundiais negociam com base também no medo que têm do lançamento uma da outra. E, portanto, o poderio militar também é uma moeda para se negociar, termos poder, termos soberania militar, termos capacidade de produzir riqueza, deixando progressivamente os fundos europeus e voltarmos a ser uma Europa de nações livres e soberanas, que para mim é o que me faz sentido, e deixarmos esta treta de centralizar poder, enquanto ao mesmo tempo que centralizamos poder, propagamos ou dizemos que queremos propagar a democracia. Quer dizer, no meu entender da coisa, a democracia é uma forma de descentralização de poder. Digo eu, isto para mim é o meu entender da coisa, mas isto talvez sejam ideias extremistas de um jovem youtuber radical influencer, como foi dito no público. Mas enfim, meus caros, vocês sabem a minha opinião sobre a questão da União Europeia. Não tenho nada contra a Europa, aliás sou bastante favorável à Europa. Acho que temos cultura comum, temos passado comum, temos uma matriz civilizacional comum, que eu gosto bastante, que é parte da minha identidade enquanto cidadão europeu, mas mais particularmente enquanto cidadão português. Isso faz-me tudo sentido. Federalismo europeu, centralização de poder, ausência de verdadeira liberdade e a perda de soberania são coisas que não me fazem sentido e, portanto, daí
para esse tipo de coisas vou estar sempre contra, e por isso é que eu acho que é preciso rebater estes pontos todos, porque acho que é uma coisa que, enquanto for generalizada, e mais uma vez digo, eu acho que é importante vermos o significado das palavras e debater-se tudo ponto a ponto, porque temos o senso comum do nosso lado, e eu acho que, no meu entender da coisa, quando mostrarmos às pessoas ponto por ponto porque é que o senso comum está do nosso lado, muito provavelmente poderá haver uma mudança. Mas enfim, veremos o que o futuro nos reserva. Quero-vos só neste momento agradecer por estarem desse lado. Vão haver mais debates quarta-feira, portanto no dia da manhã vão ter mais debates. Há um debate amanhã e acho que o Chega já participa nesse debate. Isto é uma ronda em que vão participando de forma rotativa e aleatória pelo que sai em debates. É um modelo proposto pela Iniciativa Liberal. Não tenho obrigatoriamente nada contra o modelo, tenho só mesmo contra o debate em si, porque primeiro não foi um debate, porque não houve grande debate, foi mais comentário político, e depois porque se passa mais tempo a comentar o debate do que a debater. É uma coisa que só se, acho eu, e quero eu acreditar que só se passa em Portugal, e é uma coisa completamente louca. Mas enfim, obrigado mais uma vez por estarem desse lado, meus caros. Amanhã terão live stream. Entretanto, peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.